Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 3 do Estatuto do Servidor de Campo dos Goytacazes, beleza? Então aqui a gente vai começar a nossa aula falando do concurso público, né? Aqui do Estatuto do Servidor, beleza? Antes da gente começar a nossa aula, só vou passar aqui um recadinho rápido. Você agora, né, eu estava colocando as questões de maneira alternada e a gente resolveu colocar o material completo, tá? Então ele tá com um valor promocional, beleza? Você tem aí o material completo, são 372 questões de português, conhecimentos de direito, né? São 50 de português, 50 de conhecimentos de direito. Estatuto da Guarda Municipal são 67 questões, né? Estatuto do Servidor 50 questões, informática 55, legislação de trânsito 50 questões e lei orgânica também 50 questões, tá? Então todas as questões são comentadas e vêm com um gabarito, né? Então, mesmo que você não tenha ali mesmo que você não tenha um conhecimento total daquilo que você está estudando, os comentários eles te ajudam a você linkar, né, fazer uma pesquisa sobre aquele determinado assunto. Então, as questões vêm com um comentário que te ajuda aí na dinâmica do seu estudo. Já foi comprovado aí que o estudo por questões é muito eficaz. Então, a gente elaborou todo esse material aqui para você poder estudar por questões, tá? Lembrando que ele está com valor promocional. Então, as 10 primeiras pessoas que fizerem a compra, né, a gente vai deixar esse valor. Depois da 11ª volta ao valor normal, tá? Então, corre lá no link da descrição. Eu vou deixar aqui também no comentário fixado para você adquirir esse material com preço super promocional. Beleza? Então, você tem acesso a todo esse conteúdo realizando esse investimento. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje falando do artigo 11. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês, beleza? Não esquece de deixar o seu comentário, se você achar necessário. Pode ser um comentário positivo ou pode ser um comentário negativo, tá? Não tem problema, fica aí o que o seu coração mandar, beleza? Se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova, tá? E também curte o vídeo, né? Dá uma curtida, você ajuda o nosso trabalho, você ajuda a dar engajamento ao vídeo, e isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas sejam ajudadas, ok? Então vamos começar, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então o artigo 11 ele vai dizer o que aqui pra gente? Ó? A primeira investidura, né, em cargo público de provimento o quê? Lembra que a gente falou do provimento efetivo? Será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, o candidato para entrar, né, a primeira investidura em cargo público de provimento efetivo será feito mediante concurso público, né? Então, cargo público de provimento efetivo, né? Vamos relembrar o que significa cargo público, porque isso também é tema da sua prova, tá? Então, o cargo público é criado o quê? Por lei. Ele tem denominação própria. Então, lá, assistente administrativo é uma denominação, né? Número certo, ou seja, número de vagas certo. Isso é cargo público, tá? Pago por quem? Pelos cofres públicos do município. O titular desse cargo tem um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Então, a primeira investidura em cargo público de provimento efetivo, sempre que você vê efetivo, você vai lembrar de concurso público, tá? Que o concurso público é o quê? É um processo seletivo que ele tem o objetivo de avaliar a competência dos candidatos por meio de quê? De provas ou de provas e títulos. Então, as provas podem ser escritas, orais, práticas, físicas. Inclusive, as pessoas que vão fazer o concurso da Guarda Municipal de Campo dos Goytacazes vai fazer uma prova objetiva, que é essa que você
que está no nosso material para você estudar, e uma prova prática, né, que são os exercícios, é o TAF, né? Então você tem aí duas modalidades de prova, tanto a objetiva, a prova escrita, como a prova também prática, né? A prova que vai envolver exercícios físicos. No seu edital, ele tá explicando qual exercício você vai fazer, quantos exercícios você vai fazer. Então dá uma lida no seu edital que você vai observar isso. E tem os títulos, né? Provas ou de provas e títulos. Os títulos geralmente eles são classificatórios ou eliminatórios. Classificatórios, ele vai te dar uma pontuação a mais do que você já tem. Você tem lá 50 pontos. Se você oferecer lá um diploma, você ganha mais 5, um exemplo, né? Não estou dizendo que... Não estou usando esse exemplo aqui do seu edital, porque nessa prova não tem título. Se eu não me engano, não tem título. Mas se tiver, gente, pelo amor de Deus, é só você, né, verificar se é classificatório ou eliminatório. Quando é classificatório, você vai subir alguns degraus na sua pontuação. Mas se você não entregar, não significa que você vai ser eliminado do concurso. Tem concurso que exige que você entregue o título, né? E se você não entregar, você é eliminado. E tem concurso que você é classificado, tem uma classificação melhor, né? Então, provas e títulos. Os títulos, por exemplo, é um diploma, é um curso de 300 horas, é um curso que vai envolver aquilo que você faz na sua profissão, tá? Então, esses cursos, esses documentos, esses títulos, eles vão te dar uma pontuação a mais na soma geral da sua pontuação, tá? Então, é isso que quer dizer esse texto, esse artigo, beleza? Então, sempre que você lembrar de provimento efetivo, você vai lembrar que a pessoa precisa ter feito um concurso público de provas ou de provas de título. Porque o efetivo sempre o objetivo do efetivo é ter a estabilidade. Então, se você vê carga em comissão, você já sabe que não tem estabilidade, tá? Artigo 12. O que o artigo 12 ele vai dizer aqui pra gente, né? O concurso público terá validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, isso significa que após a homologação do concurso, ou seja, após a publicação oficial dos resultados, a administração pública ela tem até 2 anos para convocar os candidatos aprovados. Se necessário, esse prazo pode ser prorrogado uma vez por mais 2 anos. Então, vamos supor que você faz um concurso e você tem... são 10 vagas e você fica em 20º, né? Então, perdi, não passei em 10º, eu perdi. Não, você passou em 20º, mas aí você fica cadastrado. Você fica cadastrado, né, no cadastro de reserva. Você fica cadastrado você fica o que a gente chama de cadastro de reserva, né? Então, pode ser que alguém se aposente, pode ser que alguém mude de cargo, pode ser que alguém faleça, né? Pode ser que alguém peça exoneração. Então, dentro desse período de 2 anos, que pode ser prorrogável por mais 2, você pode ser chamado ainda. Então, nunca perca a esperança quando você for aprovado no concurso público, tá? Então, se você passar em um concurso em Campo dos Goytacazes, né, por exemplo, poderá ser convocado para assumir o cargo em até 4 anos após a homologação do concurso, tá? Após esse período, o concurso perde a validade e a administração pública não pode mais convocar os candidatos aprovados. Beleza? Então, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização, esse é o parágrafo 1, né, serão... Só um momento. Então, o parágrafo 1, ele vai dizer o seguinte, né? O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital, que será publicado no órgão oficial do município. Beleza? Então, isso significa que todas as informações importantes sobre um concurso, incluindo seu prazo de validade, como ele será realizado, né, serão divulgados em um documento oficial chamado edital. Beleza?
O edital é o quê? É um instrumento legal que garante transparência ao processo seletivo, pois nele tem o quê? Nele vai constar todas as regras, né? Todos os critérios que regem o concurso. Além disso, a publicação do edital no órgão oficial do município garante que a informação seja acessível a todos os interessados. Então, portanto, se você está planejando prestar um concurso público em Campo dos Goytacazes, é essencial, né, ler atentamente o edital para entender todas as regras e requisitos do concurso. Então, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em quê? Em edital, que será publicado no órgão oficial do município. Geralmente é o Diário Oficial, né? Então, o edital, aqui no parágrafo 2, de concurso, estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Então, super tranquilo, né? Ali no edital vai ter a idade mínima, vai ter a formação acadêmica, né? A experiência profissional. Em alguns cargos podem exigir experiência prévia em uma área específica, habilidades específicas dependendo do cargo, aptidão física e mental, né? Então, a data da prova, o que você precisa estudar, o conteúdo programático, né? Que caneta você deve usar. Então, os requisitos podem variar, né? Podem variar ali, dependendo do cargo, tá? Então, no edital tem todas as informações que você precisa ler para você saber, né, quais são os exercícios que você deve fazer, né, no caso aqui de guarda municipal. Então, é bom você dar uma lida no edital. Não se abrirá novo concurso, aqui no parágrafo 3, né? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, muito simples. Não vai haver novo concurso enquanto tiver candidato aprovado, né, em concurso anterior. Então, vamos supor, você fez um concurso agora em 2023, foi aprovado. Você não foi aprovado dentro do número de vagas, mas você está lá, lutando por uma vaga, né? Então, você foi aprovado em concurso público, e você tem aí 2023, 2024, 2025. Aí pode ser que seja prorrogável por mais 2 anos, 2026 e 2027. Então, se você foi aprovado, você tem praticamente, se ele for prorrogado, 4 anos aí para ser chamado, tá? Então, se você foi aprovado, mesmo fora ali do número de vagas, pode ser que a administração ela te chame em caso de, nesses que eu citei, né? Pode ser que alguém peça exoneração, se aposentou, faleceu, enfim. A administração ela pode te chamar. Beleza? Aqui é da posse e do exercício, né? Isso aqui é um assunto muito importante. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do quê? Do termo, né? O termo de posse pela autoridade competente e pelo empossado. Beleza? Então aqui é onde todo mundo quer chegar, né? Quando a gente faz um concurso público, todo mundo sonha em assinar o termo de posse. Então aqui ele está definindo o que é a posse. A posse é o que? É a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir. Então a posse ela é formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. O que significa? Significa que tanto a pessoa que está assumindo o cargo, o empossado, quanto a autoridade competente, né, geralmente ali um representante da administração pública, devem assinar um documento oficial, que é o termo de posse, confirmando que o empossado aceita as responsabilidades do cargo e se compromete a desempenhar suas funções da melhor maneira possível, tá? Então, a posse é um passo crucial no processo de contratação para cargos públicos, pois é quando o candidato aprovado no concurso público oficialmente se torna um servidor público, né? Então, todo mundo quer chegar nessa parte de assinar o termo de posse, que aí você fala, é posse, é meu, esse cargo é meu, vou assinar, vou cumprir todas as regras, isso daí é meu, beleza? O parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Tá? Então, o ato de provimento, né,
é o documento oficial que confirma que o candidato foi aprovado no concurso público. O ato de provimento que ele está se referindo aqui é a nomeação, tá? Você é nomeado, é um ato de provimento, né? Como a gente já estudou, inclusive. Então, ele foi selecionado para o cargo. Então, a data de publicação desse documento é o ponto de partida para o prazo de 30 dias. Então, a partir do momento que você foi nomeado, você foi lá e foi nomeado, né? Você foi chamado pela administração, a administração disse, vem que o cargo é seu. A gente está te chamando, né? A partir desse momento, você conta 30 dias para tomar posse. Então, no entanto, se por algum motivo, né, o candidato não puder, dentro desse prazo, ele pode solicitar uma prorrogação por mais 30 dias. Então, isso dá ao candidato um total de 60 dias para tomar posse após a publicação do ato de provimento. Mas não é qualquer coisa, né? Você tem que ser uma justificativa plausível. Tem que ser uma justificativa que realmente você precise da necessidade de prorrogar esse prazo, tá? Beleza? Show de bola. Isso aqui é importantíssimo. Bom você lembrar. Em se tratando de funcionário em licença ou afastamento por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então, se você tiver, né, de licença ou afastamento, por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então, é muito simples de você entender isso aqui, tá? Então, de acordo com esse parágrafo, se o funcionário estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal no momento em que for aprovado, né, no momento em que ele, né, foi aprovado e tem que tomar a posse, o prazo de 30 dias para a posse começa a ser contado a partir do término do impedimento. O que isso significa? Né? Que o funcionário, né, não será prejudicado se estiver impossibilitado de tomar posse dentro do prazo normal devido a uma licença ou afastamento. Assim que o impedimento terminar, né, assim que a licença dele ou o afastamento terminar, o funcionário terá 30 dias para tomar posse no novo cargo a partir daí. Se necessário, esse prazo ainda pode ser prorrogado por mais 30 dias a requerimento do interessado. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Então, aqui também o entendimento é simples, ó, procuração específica. Uma procuração é o quê? Um documento legal que permite que uma pessoa, o procurador, haja em nome de outra, o outorgante, tá? Então, no contexto da posse em um cargo público, isso significa que se um candidato aprovado em um concurso público não puder estar presente para a cerimônia de posse, ele pode nomear um procurador para tomar posse em seu nome. No entanto, é importante notar que a procuração deve ser específica. O que significa? Que ela deve, né, explicitamente conceder ao procurador o direito de tomar posse em nome do outorgante. Além disso, a procuração deve ser aceita pela autoridade competente. Então, se você passar num concurso público e não puder estar presente para a cerimônia de posse, você pode considerar a possibilidade de usar uma procuração específica. No entanto, é recomendável buscar aconselhamento jurídico, né, para garantir que a procuração esteja corretamente redigida e seja aceita pela administração pública, beleza? Parágrafo 4, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação e acesso. Lembrando que acesso foi extinto, mas a gente só vai te passar a informação para você ficar ciente de tudo certinho do que está aqui no estatuto, tá? Então segue o titio, que o titio te coloca aí na cara do gol. Lembrando, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para você receber as notificações das aulas novas, tá? Para você acompanhar as aulas aí bonitinho, tranquilo, sem medo de ser feliz, ok? Então, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação e acesso. O que é provimento por nomeação? A nomeação é uma forma de provimento. De quê? De cargo público, que ocorre quando um candidato é o quê? Aprovado em concurso público, como a gente já aprendeu, e é formalmente nomeado para o cargo pelo poder público. Beleza? Show de bola. Provimento de acesso. O acesso é uma forma de provimento que ocorre quando um servidor público é promovido para um cargo superior dentro da mesma carreira. Beleza? Então, aqui vai estabelecer que a posse, que é o ato formal de aceitação das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, só ocorrerá quando o servidor for nomeado para um novo cargo através de concurso público ou quando for promovido para um cargo superior dentro da mesma carreira. Tá? Então, você só toma posse
se você fizer concurso público. Se você tiver sido nomeado em cargo em comissão, não haverá posse. Beleza? No ato da posse, o funcionário apresentará, obrigatoriamente, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e declaração quanto aos exercícios ou não de outro cargo ou função pública. Então, é muito simples, né? Significa que quando um servidor público toma posse de um cargo, ele deve fornecer duas declarações importantes. A primeira, declaração de bens e valores. Essa é uma lista detalhada de todos os bens e valores que o servidor possui. Isso pode incluir imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos e outros ativos. Então, essa declaração é importante para garantir a transparência e a integridade no serviço público. Então, a declaração também é a segunda, a declaração de exercício de outro cargo ou função pública. Essa é a segunda declaração. Então, essa declaração confirma que se o servidor está ou não exercendo outro cargo ou função pública. Então, isso é importante porque existem leis que limitam a capacidade dos servidores públicos de ocupar mais de um cargo ou função pública ao mesmo tempo. Existem algumas exceções. Você pode ser professor, né, e exercer duas funções de professor. Tem algumas exceções que, se eu não me engano, a gente ainda vai chegar nessa parte, tá? Então, existem cargos que você pode acumular. Existem cargos que você não pode. Então, você tem que entregar essa declaração para a administração entender, ó. Ele tem aqui uma função de assistente administrativo na prefeitura X. Agora ele quer vir aqui para esse cargo que não pode ser acumulado. Então você tem que entregar essa declaração, porque você tem que pedir exoneração lá do outro cargo para começar a trabalhar nesse novo cargo. Beleza? Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo. Então, o ato de provimento é a nomeação, como a gente já aprendeu, né? Se a posse não ocorrer no prazo previsto. Então, ele tem 30 dias para tomar posse. Se dentro do prazo previsto ele não tomar posse, alguns estatutos falam que o candidato ele é exonerado, né? Aqui ele fala sem efeito. Então, assim, se você for buscar um entendimento mais profundo, se um provimento está sem efeito, significa que ele não tem efeito. Você foi nomeado. E esse ato de nomeação é sem efeito. Então significa que você não foi nomeado. É como se você não tivesse sido nomeado. Tá? Então o ato de provimento ele vai ser anulado. Em outras palavras, a nomeação do servidor para o cargo será o quê? Cancelada. Então, alguns estatutos falam que se você não tomar posse dentro do prazo, você é exonerado. E aqui outros falam que vai ser sem efeito, que na verdade, em outras palavras, praticamente dá no mesmo, né? Beleza? Então, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, aqui no artigo 14. Ok? Show de bola. Então, isso significa que antes de um servidor tomar a posse de um cargo, ele deve passar por um exame médico realizado por uma autoridade médica oficial. Então, o objetivo desse exame é garantir que o servidor está fisicamente e mentalmente apto para desempenhar as funções do cargo. Então, a inspeção médica oficial é o quê? É uma etapa importante no processo de contratação para cargos públicos, pois vai ajudar a garantir que os servidores públicos sejam capazes de desempenhar suas funções, né? De maneira eficaz, de maneira segura. Se um candidato aprovado em um concurso público não passar na inspeção médica oficial, ele pode ser impedido de tomar posse do cargo. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Tá? Então aqui ele está explicando o artigo 14. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente. Então você fez a inspeção médica, foi considerado apto física e mentalmente, então você vai entrar em exercício. Que exercício aqui no caso é você meter a mão na massa. Aí ele vai falar aqui no artigo 15, né? Exercício é o efetivo desempenho das atividades do cargo. Então você é nomeado, depois você tem um prazo para entrar na posse, né? Para você assinar o seu termo de posse,
depois você tem mais um prazo para entrar em exercício. Entrar em exercício é você colocar a mão na massa, é você começar a trabalhar. Quando um servidor público está em exercício, ele está exercendo a sua função, ele está lá trabalhando, exercendo lá a função que você foi escolhido para fazer, tá? Então, exercício, lembrar que exercício é o efetivo desempenho das atividades do cargo, ok? É de 30 dias o prazo para o funcionário entrar em exercício contados da posse. Então, é uma sequência, né? Nomeação, posse e exercício. Depois que você assinou o termo de posse, você tem 30 dias para entrar em exercício. Você tem 30 dias para começar a trabalhar. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário compete-lhe dar-lhe o exercício. Então, é um entendimento simples também, né? Aqui no parágrafo 2, que após a posse, é responsabilidade da autoridade competente no local de trabalho do servidor, né? Garantir que o servidor comece a desempenhar as atividades do cargo. Essa autoridade pode ser um supervisor, um gerente, ou uma pessoa que tem uma posição de liderança. Beleza? Será exonerado o funcionário, aqui ele já fala exonerado, tá vendo? O funcionário empossado, você já assinou seu termo de posse, que não entrar em exercício no prazo previsto do parágrafo 1 desse artigo, que é de 30 dias. Tá? Então você é exonerado. Agora imagine, você passa lá um tempo estudando, a família fala que você abandonou eles, seus amigos falam que você abandonou eles, você passa dias e noites fazendo cards, estudando, fazendo mnemônico para gravar, parece um maluco ou uma maluca estudando, passa no concurso, aí você é nomeado, toma a posse, assina o termo de posse e não entra em exercício. Aí vai tudo por água abaixo, né? Você vai ser exonerado. A gente não quer que você faça isso, pelo amor de Deus. Vamos pensar positivo. Claro que todo mundo tem seus motivos, né? De repente você não entrou em exercício porque você passou em um concurso melhor. Então, assim, tudo é relativo, né? Mas vamos colocar numa situação em que você teve todo o trabalho e aí não entrou em exercício no prazo, você vai ser exonerado. Então fica atento a isso, tanto para a prova, né, como para a sua vida pessoal também. Beleza? Show de bola. Artigo 16. O funcionário nomeado para o cargo cujo provimento dependa de fiança não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Então aqui também é muito tranquilo, né? Significa que para alguns cargos públicos pode ser necessário que o servidor forneça ali uma fiança antes de começar a desempenhar as atividades do cargo, né? Então a fiança é o quê? Uma garantia financeira, é uma garantia financeira que o servidor deve fornecer para assegurar o cumprimento de suas obrigações no cargo. Então, se um servidor público não for nomeado para um cargo que exige uma fiança, se um servidor público for nomeado para um cargo que exige uma fiança, ele deve fornecer essa fiança antes de poder entrar em exercício, tá? Se o servidor não fornecer a fiança, ele não poderá começar a desempenhar a atividade do cargo. Parágrafo único. Estão sujeitos à fiança os funcionários que, pela natureza dos cargos que ocupam, são encarregados de pagamento, arrecadação ou guarda de dinheiro público ou depositários de quaisquer bens ou valores do município, não se admitindo o levantamento de fiança antes de tomadas as contas do funcionário. Então é o que a gente acabou de explicar, só que agora ele especificou quais são as funções, né? Então isso significa que os servidores públicos que lidam com dinheiro público ou são responsáveis pela guarda de bens ou valores do município devem fornecer uma fiança como garantia. Então a fiança ela serve como uma segurança financeira para garantir ali que o servidor cumpra as suas obrigações e responsabilidades. Então, além disso, a fiança não pode ser levantada, né, ou seja, devolvida ao servidor, até que as contas do servidor sejam tomadas. Isso significa que a administração pública deve primeiro verificar e confirmar se o servidor cumpriu todas as obrigações financeiras antes de devolver a fiança. Beleza? Então, a exigência de fiança é uma medida importante para garantir a integridade e a responsabilidade no serviço público, principalmente em cargos que envolvem o manuseio de dinheiro público ou a guarda de bens do município. Aqui no artigo 17, o início, a suspensão e a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Então, isso significa que todas as mudanças no status de trabalho de um servidor, incluindo o quê?
início de suas atividades, qualquer suspensão ou interrupção dessas atividades e o reinicio do trabalho após uma suspensão ou interrupção devem ser documentadas no registro individual do servidor, que é o assentamento individual. O que é um assentamento individual? É um registro oficial que contém informações detalhadas sobre a carreira do servidor público. Tem lá a sua ficha, né? Então você tem lá um histórico, né? Então isso pode incluir informações sobre a contratação do servidor, promoções, treinamentos, avaliações de desempenho e quaisquer mudanças no status do trabalho. Então esse artigo aqui ele ajuda a garantir que haja um registro preciso e atualizado das atividades de trabalho de cada servidor público. Isso pode ser útil para referência futura e para garantir que os servidores públicos sejam tratados de maneira justa e transparente. Aqui no artigo 18, aqui no parágrafo único. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual, né? Então, esse parágrafo ele vai estabelecer que ao entrar em exercício, o funcionário ele deve apresentar ao órgão competente os elementos necessários para o seu assentamento individual. Então isso significa que o servidor ele vai fornecer todas as informações necessárias para atualizar seu registro oficial ali, para atualizar o seu registro oficial. Aqui no artigo 18, a promoção e o acesso. Lembrando que o acesso está extinto, mas não descarte a possibilidade da banca colocar isso na prova, tá? Não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Então esse artigo ele estabelece que a promoção e o acesso não interrompem o tempo de serviço, o tempo de exercício, né? Que é contado a partir do novo posicionamento na carreira. Então quando você é promovido, vou colocar como promoção, porque promoção ainda existe. Quando você é promovido, é contado a partir do novo posicionamento, né? Então ele não interrompe o tempo de exercício, que é contado a partir do novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Então isso significa que se um servidor for promovido ou ascender a um cargo superior, o tempo que ele passou no cargo anterior continua a contar para o seu tempo total de serviço. Beleza? Artigo 19. O funcionário que deva ter exercício em outra localidade terá 30 dias de prazo para fazê-lo, incluindo nesse prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, desde que implique mudança de seu domicílio. Então esse artigo ele estabelece que o funcionário ele deve ter exercício em outra localidade. Ele vai ter 30 dias de prazo para fazê-lo, incluindo nesse prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, né? Desde que implique ali mudança de seu domicílio. O que significa? Que se um servidor for transferido para um local diferente, ele vai ter 30 dias para se mudar e começar a trabalhar no novo local. Então esse prazo inclui o tempo necessário para a viagem até a nova localidade. Beleza? Show de bola. Parágrafo único. Encontra-se o funcionário afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento. Então também aqui muito tranquilo esse parágrafo único, né? Esse parágrafo ele vai estabelecer que se um funcionário estiver legalmente afastado, o prazo de 30 dias para começar a trabalhar em uma nova localidade, né, conforme estabelecido no artigo 19, começará a ser contado a partir do término do afastamento. Então isso garante que o servidor não seja prejudicado se estiver impossibilitado de mudar devido ao afastamento legal. Ok? Artigo 20. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando for estabelecida duração diversa. Ok? Beleza, então esse artigo ele estabelece que o ocupante de um cargo de provimento efetivo, aquele que fez concurso público, fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, a menos, né, que seja estabelecida uma duração diferente. Então isso significa que a carga horária padrão para um servidor público é de 40 horas por semana, embora isso possa ser alterado dependendo das especificidades do cargo. Beleza? Show de bola. Então aqui no parágrafo único, né,
O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, o cargo em comissão é um tipo de cargo que é de livre nomeação e exoneração. Vamos relembrar. Isso significa que a pessoa nomeada para um cargo em comissão pode ser dispensada a qualquer momento, sem a necessidade de um processo disciplinar ou administrativo. Então, ele tem que ter a dedicação integral ao serviço. Significa que o ocupante de um cargo em comissão deve estar disponível para trabalhar sempre que necessário, mesmo fora do horário normal de trabalho. Então, isso pode incluir fins de semana, feriados e após o horário normal de trabalho. Então, o exercício do cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, o ocupante de um cargo em comissão deve estar disponível para trabalhar sempre que necessário, mesmo fora do horário normal de trabalho, tá? Então, se você for nomeado para um cargo em comissão, deve estar preparado para dedicar uma grande parte do seu tempo ao trabalho e estar disponível para ser convocado sempre que a administração considerar necessário. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. A aula foi bem extensa, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar, a gente vai falar do estágio probatório na próxima aula, tá? Lembrando que você tem nosso material lá, nosso material completo, né? Você tem disponível o nosso material completo, que vai incluir português, né? Esqueceu do acento aqui, mas não tem problema, tá? Conhecimentos de direito, Estatuto de Guarda Municipal, Estatuto do Servidor, Informática, Legislação e Lei Orgânica. Isso aqui é o material completo do seu edital. Você só precisa estudar isso daqui, ó. Não tem matemática, tá uma maravilha, né? É só questões teóricas, né? E lembrando que você precisa fazer também a leitura, né? Não vou descartar a possibilidade de você fazer a leitura do Estatuto da Guarda Municipal, do Estatuto do Servidor, né? Da Legislação de Trânsito. Inclusive tem aula de informática também aqui, desse concurso aqui no nosso canal, tá? Se você acessar lá a playlist, clica aqui embaixo, você entra no nosso canal, aí aqui embaixo vai ter vídeos, vai ter não sei o que, aí tem playlist, clica em playlist que você vai ver todas as playlists do canal, e lá tem informática, Campo dos Goytacazes, você pode assistir a aula também, tá? Beleza, então sem mais palavras, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!